Chá do 5 começando e eu tenho uma informação para dar para vocês. Em fevereiro de 2017, a Accor, a rede de hotéis, ela assinou a carta do Fórum de Empresas e Direito LGBT. Você quer saber mais sobre isso? Espera aí que a gente já vai te falar mais. Estamos de volta e eu já vou apresentar para vocês o embaixador dos direitos LGBT da Rede Accor do Novotel Jaraguá. É isso? Isso, na verdade eu sou gerente-geral do Novotel Jaraguá e embaixador Brasil Accor Hotels para os assuntos LGBT. Exato. Isso. Ele mesmo já se apresentou, gente, porque a gente se confunde e aí as coisas começam a rolar assim. Everton Camarano, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Eu vou só para situar rapidamente da onde a gente se conheceu e como surgiu. Não foi de aplicativo? A Accor. Como eu disse na introdução, a Accor ela assinou em fevereiro a carta, né, do Fórum de Diversidade e Direitos LGBT. O que mais nos impressionou de forma geral é que em maio tudo o que foi acordado, né, o que prevê a carta e o fórum já estava em pleno funcionamento e foi o CEO da América Latina que esteve no evento para dizer que a Accor Hotels ela é uma empresa amiga da diversidade, vamos assim dizer, né? Ela é comprometida com a diversidade LGBT e envolve de tudo, gente, orientação sexual, expressão de gênero, nome social no caso das pessoas trans. Como foi ai, que tatuagem maravilhosa, gente. É que eu sou tatuador. Como foi a implantar isso? Quanto tempo até começar e depois de fevereiro a maio, como foi esse processo todo? Eu acho que a gente teve sorte, porque a partir do momento que eu recebi a notícia que nós assinaríamos a carta dos 10 compromissos de direitos das empresas LGBT Brasil, então existe um fórum criado, já conta com mais ou menos 35 empresas. Uhum. A grande maioria dessas empresas são multinacionais, mas já temos algumas empresas, o fórum já conta com algumas empresas brasileiras também. Quando a gente recebeu a notícia que o nosso CEO, Patrick Mendes, assinaria, foi criado um comitê e aí eu fui indicado como embaixador para cuidar dos assuntos junto com um grupo. Então, nós somos 10 pessoas que diretamente trabalham, e é um grupo de pessoas de diversas áreas. A gente tem talento e cultura, que é o nosso RH, marketing, web, enfim, é um grupo bem diverso, inclusive de idades bem diferentes e de posições bem diferentes. Então, a partir daí a gente fez a assinatura formal, então foi bacana porque semestralmente a empresa faz um evento para apresentar os resultados para os colaboradores e o principal deles acontece na sede da Accor Hotels, que fica aqui em São Paulo, em Pinheiros, e o CEO apresenta todos os dados, etc. E naquele evento ele faria a assinatura oficial. Uhum. Então o fundador do fórum foi convidado, que é o Reinaldo, e ele foi para lá para que eles fizessem essa assinatura, registrassem, etc. E ali eu fui nomeado embaixador e o grupo que trabalharia o assunto foi apresentado. Nós estávamos, não sei, diante de 300 colaboradores, ninguém esperava muito o assunto. E aí tinha umas luzes coloridas atrás do palco que estavam apagadas, e aí quando o assunto viria à tona, as luzes foram acesas, enfim, a gente apresentou e foi muito bacana. Então isso foi em fevereiro. A partir daí o grupo começou a se reunir, então a gente começou a estabelecer quais eram dentro dos 10 compromissos, porque os compromissos eles têm que ser mensuráveis para medir o engajamento real ou não das empresas. Uhum. É muito fácil assinar um papel, pendurar e dizer, olha, nós somos uma empresa friendly e a gente tem políticas de inclusão aqui. Sim. Então o fórum, e foi até por isso que a gente se comprometeu, porque ele realmente tem um trabalho dedicado, sólido e sério. Então, quando a gente sentou para analisar, são 10 compromissos e 4 indicadores de profundidade, que significa, dentro do processo de evolução da empresa com relação aos direitos LGBT, em que estágio que a empresa se encontra. Uhum. Então, a gente faz essa análise, mapeia primeiro
em que estágio a gente está em determinados assuntos, porque tem assuntos tem assuntos mais internos com relação a políticas de recursos humanos, por exemplo, de recrutamento, etc. E assuntos mais voltados ao cliente mesmo. Quando a gente fala de campanhas de marketing, criação de produtos, atendimento e etc. E outros que falam mais com a comunidade local. Então, apoio a eventos da comunidade, esse tipo de coisa. Então, esses 10, apesar de parecerem poucos, mas são 10 compromissos bastante amplos, que colocam a empresa nesse jogo aí para interagir, tanto para desenvolver, né, o assunto com o público interno, com a localidade e com os clientes também. Então, quando a gente percebeu que, na verdade, vários dos assuntos já estavam bem disseminados dentro da empresa. Bom, já existia uma política. Exatamente. A Accor Hotels está aqui há mais de 40 anos. Aliás, a gente comemora 40 anos no Brasil esse ano. Mas a empresa está presente em mais de 90 países. Então, o assunto diversidade ele já era tratado há muito tempo. Eu trabalho na Accor Hotels há 11 anos. E sabe que esse é o ponto mesmo. A gente sabe que, polemizar um pouco aqui, algumas empresas acabaram mudando o seu olhar diante de polêmicas geradas com assuntos relacionados à diversidade. Em que momento vocês conseguem ver a necessidade de colocar, não, espera, é o que você falou, isso já era ali implícito, já acontecia, mas se já acontecia, em que momento e qual motivo de fato coloca a empresa e fala assim, não, pera, vamos assumir isso, porque é importante para a imagem, nossa, todo o nosso trabalho, tudo que a gente já vem fazendo aos poucos, em que momento isso grita assim para a Accor? Olha, eu acho que é o que acredito, tá? Porque o movimento, ele aconteceu. Na verdade, inicialmente, o ponto de partida de estudo foi em Paris, quando criaram mundialmente uma área de diversidade. E essa área foi criada para abranger uma série de assuntos de diversidade. LGBT é uma das frentes, né? O LGBTQ e, enfim, todas as outras letras, né? Mas, enfim, é um projeto bem mais amplo. Então, a gente já trabalhava alguns assuntos com relação a empoderamento feminino dentro da corporação e etc. Então, quando essa célula foi criada efetivamente em outubro do ano passado, lá em Paris, e uma das frentes que eles decidiram trabalhar era o direito LGBT. E mundialmente acabou que eles não desenvolveram em muitos lugares, porque tem uma diretriz mundial, e aí depois localmente o CEO da localidade decide, no meu mercado já é o momento, quero começar, não começo, etc. Então eu imagino que a partir do momento que surgiu essa iniciativa lá centralmente, localmente o Patrick Mendes decidiu, né, abrir essa porta. Então foi muito bacana porque isso faz toda a diferença. Quando a gente começa a conversar com as outras empresas que fazem parte do fórum, boa parte delas tem esse comprometimento partindo da alta direção, então facilita todo o processo de implantação, né, de discussão das ideias, porque tem coisas que são que são mais complexas e expõem a empresa de alguma forma, então a empresa sai do armário realmente, ela precisa assumir, precisa bancar, porque nesse jogo, né, a gente percebe quando a gente vai ao mercado e enfim, defende alguma ideia, a gente tem que administrar o que volta. E não necessariamente o que volta é positivo. Por sorte, em nessas leis que a gente assinou e as frentes que a gente vem defendendo, a gente vem tendo muito mais sucesso do que dificuldade nessa questão, que vem sendo muito bacana. E dá força para a gente seguir. Mas eu acredito que daí, quando ele decidiu assinar, quer dizer, então decidiram lá centralmente, ele, né, pegou a causa, abraçou e justamente encontrou aqui uma referência séria para ser parceiro, que é o fórum. Porque em algumas localidades, provavelmente, você não tem ainda isso estabelecido, enfim, fora do Brasil, quando a gente está falando do fórum que é brasileiro. Mas nos países vizinhos, cada um tem uma realidade muito particular com relação a esse assunto. Alguns mais desenvolvidos, né, outros bastante mais atrás. Eu morei 4 anos no Chile e garanto que lá as coisas já têm evoluído, mas é uma cultura muito mais fechada. Então, o Brasil já tinha esse cenário mais fácil, né, para a gente conseguir trabalhar com esse assunto. E isso, tanto a criação lá como a entrada aqui do tópico, acho que tem a ver com 4 eixos que a empresa definiu há pouco tempo, que seriam os eixos trabalhados até nos próximos anos, pelo menos, e um deles, é a paixão por cliente, que é a nossa razão de existir, e 2, que são os colaboradores mais valorizados. Então,
E aí a empresa se transformou, mudou inclusive o nome de RH para Talento e Cultura e começou a trabalhar uma série de outros aspectos do ser humano. E não dá para ter o colaborador mais valorizado se o colaborador tem que fingir ser uma pessoa que ele não é enquanto ele trabalha. A gente já sabe que do quanto que ele produz a menos com isso, do quão estressante é psicologicamente falando, né? Porque ele está ali o tempo inteiro sendo uma pessoa que ele não é e vivendo uma mentira, enfim. Então tem vários aspectos e muitas empresas falam, não, mas isso é um assunto particular. Não é uma coisa que tem que ser discutida na empresa. Mas a gente acredita que a empresa seja uma plataforma para que esses assuntos sejam desenvolvidos na sociedade. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Duas, na verdade. A primeira dúvida é se esses 10 compromissos eles são negociáveis de alguma forma, do tipo de empresas que falam, não, eu posso lidar com esses 8 aqui, mas os 10 todos não dá. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é como que os colaboradores de vocês lidaram com isso? Porque as pessoas elas estão muito mais acostumadas a fingirem, tipo, aquilo está internalizado. Não vou falar da minha vida pessoal, vou dizer que eu gosto de mulher, se eu tiver um marido não vou dizer que é ela. Então, assim, como que os teus colaboradores receberam isso? De falar assim, gente, eu não acredito que a gente pode passar da cerquinha, sabe? Tipo, que a gente está livre. Que de repente vê representatividade. Porque você saber que você tem direito, que você pode, de repente, eu não sei se esse é um dos compromissos, mas incluir o seu marido, né, na sua pensão, alguma coisa assim do tipo, então... Vamos lá, então a pergunta 1 sobre os compromissos. Eles podem ser assustadoramente difíceis no primeiro momento, mas tem um caminho que você tem que começar. Então o compromisso com o fórum é que a empresa comece a trabalhar os compromissos. Não existe uma obrigatoriedade de que em certo período de tempo você é obrigado a cumprir os 10, até porque senão isso dificultaria muito o processo de início, né? Então isso é muito bacana porque a empresa consegue primeiro mapear qual é o estado, né, em que a empresa se encontra. E numa empresa como a Cora, a gente opera no Brasil todo, então são mais de 250 hotéis. A realidade de São Paulo é uma completamente diferente da realidade de qualquer outra região. Então a gente ainda está... É pouco tempo, a gente já fez bastante, mas ainda é pouco tempo. E a gente ainda não conhece profundamente qual é a realidade nessas outras localidades. Sim. O que facilita é porque a gente já vinha trabalhando com o assunto de diversidade há muito tempo, pelo próprio tipo de negócio e o slogan é Feel Welcome, que é o melhor slogan possível para uma rede hoteleira. Ou seja, a gente já trabalha com acolher as pessoas e pessoas já trabalham para servir outras pessoas. Então, o assunto de diversidade já era explorado há muito tempo. Quando eu entrei, já existia um treinamento que chamava Naturalmente Diferente. E já abordava uma série de questões da diversidade, não só as questões de orientação sexual e de identidade de gênero, mas outras também. Então, isso facilitou e os 10 compromissos são flexíveis nesse sentido, sim, mas eles são uma carta compreensão fixos. A segunda pergunta eu esqueci. É como os teus colaboradores se sentiram quando descobriram que tinham alguns acessos. Os meus diretos, quando eu cheguei e eu voltei do Chile para o Novo Hotel Jaraguá, e na época nós éramos 220 funcionários, eu não era gerente geral do hotel. Enfim, na primeira semana nós tínhamos um evento, e era no teatro que o hotel tem, e eu subi no palco para sortear alguma coisa e tal. E eu tinha acabado de chegar, então tinha quem é o subgerente, como é, como não é. E as pessoas curiosas para saber quem era ou quem ia ser né, eu era chefe de parte deles também, boa parte. Então, lá dentro o ambiente era um pouco diferente, porque quando eu subi, a pessoa que estava liderando ali, fazendo o discurso do evento, fez uma gracinha comigo, e daí me perguntou, o subgerente fez uma graça, falou que eu era bonito. E daí ele falou, você tem namorada? Eu falei, namorada não, namorado sim. E eu estava diante de 220 funcionários. Isso foi muito engraçado, porque na hora transformou a forma como as pessoas... Porque daí fica um buchicho e as pessoas pararam imediatamente de fazer buchicho, porque já estava escancarado que era. Então lá dentro já existia uma questão, não só por causa disso, mas comigo a coisa sempre foi muito aberta. E as pessoas se abriam facilmente porque já sabiam que eu era gay, etc. Mas dentro da empresa o que a gente começa a perceber que foi muito legal, e faz 2 semanas que a gente recebeu isso, nós apoiamos a parada LGBT de São Paulo. Mais de 20 hotéis participaram diretamente, e alguns deles com eventos, enfim, colocaram drag queens nos cafés da manhã, foi uma ação super legal. E uma semana depois, quando a gente começou a receber algumas comunicações que tinham saído da parada e tal, um colaborador escreveu de um hotel nosso. A gente criou um canal de comunicação direto e tal, e ele escreveu para o comitê dizendo que nos próximos eventos ele seria muito honrado de participar, porque ele deu vida a uma personagem que era uma drag queen.
Então ele trabalha como recepcionista hoje e ele se colocou à disposição. E foi super bacana, porque isso jamais aconteceria se a gente não tivesse saído do armário como empresa e poder começar a falar disso abertamente no ambiente corporativo. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você falou de implantar o projeto na Accor e tal, que isso veio de Paris, do lado de fora, o que uma empresa tem que fazer, até para as pessoas que trabalham em empresa, em recursos humanos e que se interessam pela implementação de projetos como esse nas empresas que elas trabalham? O que tem que ser feito? Quais são os dados que a pessoa tem que levantar? Qual é o trabalho que tem que ser feito dentro para poder entender que não, dentro da minha empresa isso é cabível? Porque é difícil você mensurar, né? Você comparar a empresa que está em Paris para uma empresa que está no Brasil, porque são culturas diferentes, são aspectos sociais, trabalhistas diferentes. Tem todo um leque de coisas que você tem que entender e comparar. Então, o que uma empresa tem que fazer para poder implementar um projeto como esse? Olha, eu acho que independente de operar em Paris ou em São Paulo ou em qualquer outra cidade, a diversidade está implicada em qualquer lugar do mundo. Ou seja, independente também do tamanho da empresa. Ela pode ter 5 funcionários e se trata de uma questão de direitos humanos, né? De respeito à individualidade de cada um. E é isso que é o rico, né, do ser humano. É o quão plural o ser humano consegue ser. Né? Então, a primeira questão é isso. Isso não é uma questão. Essa questão não deve existir. Não é faço ou não faço. Tem que fazer, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, é uma questão de respeito e ponto. Então, não é uma questão negociável, eu penso assim. E na sequência, acho que é o comprometimento. É estar disposto, porque você vai enfrentar durante o processo algumas barreiras, algumas internas e outras externas. Quando a gente lançou, no dia 17 de maio, que foi quando a gente se conheceu, a gente fez um evento na sede da Accor aqui em São Paulo. E foi um evento curioso porque a gente era um ato contra a homofobia, era o Dia Internacional de Combate à Homofobia, e a gente convidou uma drag queen para convidar os funcionários nos andares. Então, aconteceu num andar que não tem escritório, e ela passou em 3 andares, sei lá, pegou o diretor, o de RH no colo, assim, causou nos andares, foi engraçadíssimo. E a adesão foi, bom, você estava lá, estava cheio o auditório, foi muito legal. Eu esqueci porque eu comecei a falar disso. Desculpa. Que foram os passos. Não, na verdade, eu perguntei assim, os passos que uma empresa tem que ter. Porque daí, nesse momento, a gente, claro, percebe que quando a gente começa a falar, algumas pessoas ainda se incomodam com o assunto. Sim. Mesmo pessoas que sejam gays, lésbicas, bissexuais, etc. A gente já começou a trabalhar o eixo T, porque para todo mundo é meio um ambiente que ninguém consegue, ninguém sabe muito, ninguém se atreveu ainda a tocar muito, mas a gente já começou a ter algumas reuniões super bacanas com a Transempregos, por exemplo, então a gente vai em breve ter algumas coisas bacanas aí. Mas ainda esse momento é muito recente, então as pessoas ainda se sentem um pouco travadas de falo, não falo, me exponho, não exponho. E é um processo natural que, aos poucos, a partir do momento que a gente, pelo menos, falou, a gente está aberto para o diálogo, e aqui dentro você pode ser quem você é, aí as coisas naturalmente começam a evoluir. Mas, para a empresa, a primeira coisa é estar disposta porque não vai assinar e colocar numa gaveta. A partir dali começa um trabalho, e que tampouco é um trabalho super desgastante e que exija grandes estruturas. Pessoas que tem empresa de gente que está afim. Né? Então, por que a gente conseguiu fazer muita coisa em pouco tempo? Porque não só esse grupo de 10, porque a gente depende de uma série de outras pessoas, mas o grupo de 10 quer fazer. Isso é muito bacana, porque as pessoas falam com vontade, as pessoas têm brilho no olho quando falam do assunto, querem fazer a diferença. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai mudar alguma coisa, a gente vai mudar. Acho que começa já até na questão tem muitas empresas que já têm políticas que não necessariamente são voltadas para os colaboradores LGBTs, mas, tipo assim, já são coisas, respeito, igualdade, e todos esses aspectos já abrangem isso, né? Então já começa por aí, eu acho que é o primeiro passo. A grande questão é, como o Everton comentou, não só no caso da empresa, como no caso do indivíduo, é sair do armário. É o primeiro passo. É você mostrar disposição em seguir com a sua vida e fazer com que as coisas evoluam. O nosso programa está acabando. É muito importante para a gente ter essa visão da Rede Accor, porque a gente tem grande parte das pessoas, dos charmosos que assistem o canal, muitos estão começando a vida profissional, e eles verem que as empresas estão começando a se preocupar com o bem-estar
do indivíduo, do ser humano, independente, né, da questão da orientação sexual, da identidade de gênero, é muito importante. Então é aquela questão do tipo, a gente vê a iniciativa da Acor e tipo, tem aquele sinalzinho de esperança e tipo, ok, as coisas estão acontecendo. Não, e elas vão, porque é uma coisa, a gente consegue contaminar positivamente as pessoas. Sim. A partir desse diálogo, vários outros começam a se abrir. Escolas já buscaram a gente para falar do assunto, que é uma coisa super bacana que apareceu recentemente, e assim vai. E a gente vai, pouco a pouco, plantando uma semente onde ela nasce. É usar o peso que se tem do nome da Acor para fazer com que as pessoas usem o exemplo. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje falar da experiência. Rápido, desculpa, né? porque eu falo muito, né? Eu falo muito rápido, mas desculpa. É pra passa isso mesmo rápido. aqui. Tá certo. E é bom que assim, é no YouTube, você vai e volta, várias Tá vezes. bom, tá bom. Gente, um muito prazer, obrigado. obrigado. Semana que vem tem mais. Beijo pra vocês. Saia do armário, entre na Acor. 3, 1, Natal, e você. Gravando. Ele ainda me fala que tá saindo enviado. Assinou a carta, eu gaguejei. Foi meio confuso. Foi. Finalzinho. Do Fórum de Diversidade e Direitos. Ih, caralho. É o dono da porra Camarão toda não, dos camarão viados. Nada mais, nada menos do que o embaixador. Nada mais, nada menos do que Aê! rola um aquecimento.